Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nessa reflexão, nesse momento. Eu quero agradecer a sua companhia, um momento como esse em que paramos para meditar na palavra, repensar nossa caminhada com a palavra e podermos também, depois, proclamá-la às pessoas que estão em nossa volta. Eu quero agradecer mais uma vez e desejar que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor. Nossa meditação hoje é um texto muito conhecido, mas que de tempos em tempos ele volta, ele retorna, nós fazemos ajustes, fazemos acréscimos, temos uma compreensão ainda melhor e mais madura do tema, e esse é o grande tema da Bíblia, é o tema do amor. Amor a Deus, amor ao nosso próximo. Então, o tema é atual e o tema é necessário. Então, receba um grande abraço cheio de amor da pastora Betinha nesse momento. O texto que vamos meditar hoje é Mateus, capítulo 22, do 34 até o versículo 40, que diz assim: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Os escribas eram peritos tanto em questões teológicas como legais. Por isso, foram capazes de formular uma questão altamente polêmica com a qual pretendiam testar Jesus. Jesus respondeu, encadeando os dois mandamentos, porque o primeiro não é possível sem o segundo. Assim como o segundo também não poderia subsistir sem o primeiro. Essa devoção sincera a Deus é o ponto central do Antigo Testamento e dos ensinos de Jesus. Um relacionamento correto com Deus é único para todas as coisas e produz o correto relacionamento para com as outras pessoas. A Bíblia toda é uma grande carta sobre o amor e hoje nós então estamos aqui para falar mais uma vez, não para ensinar, mas para lembrar e também para provocar o assunto tão necessário para que realmente nós possamos estar com essa pauta em dias na nossa vida, nos nossos relacionamentos e também na nossa caminhada diária. Lembrando que esse texto que vai falar: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, né? Esse texto que Jesus usou para trazer resposta a esse perito da lei, ele vem do Shema, que está em Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 9. Uma das afirmações fundamentais da aliança de Deus com Israel. A primeira palavra hebraica de Deuteronômio 6, de 4 a 9, é o Shema, que significa ouça. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Paulo também se utiliza desse tema para falar à igreja da Galácia. Ele também vai falar em Romanos, mas como o texto de Romanos já está muito recorrente, que é Romanos capítulo 12, eu hoje quero falar aqui dessa sugestão que eu encontrei aqui em uma Bíblia, de Gálatas, capítulo 5, versículo 6 e também o versículo 14, que nos diz exatamente assim: porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor.
E Gálatas 5:14, ele vai nos dizer: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Outro texto também sobre o amor está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17, que diz assim: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Uma palavra também preciosa, como também o apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus, que caminhou com Jesus, desafia seus discípulos, seus seguidores, onde ele estava, a tal como Jesus havia traduzido o amor de tantas formas. Ele vai fazer um apelo para que, praticando o bem, nós possamos silenciar a ignorância dos insensatos. E como pessoas livres, nós devemos evitar o mal, vivendo como servos de Deus, tratando a todos com o devido respeito, amando os irmãos, temendo a Deus e honrando ao Rei. Recomendações preciosíssimas para a nossa vida e também para a nossa caminhada diária. Uma nova provocação aos opositores vem e Jesus nos oferece a síntese mais perfeita do seu ensino e de toda a Bíblia. Já presentes nas narrativas do Antigo Testamento, os 2 mandamentos têm agora a chancela definitiva daquele que os encarnou, efetivamente o único que realmente os cumpriu. Jesus, então, vai demonstrar de forma completa, de forma perfeita, esse amor, não somente no seu dia a dia e também não somente na cruz. Jesus, ele imprime na humanidade as ações generosas, amorosas, não só pelo seu Pai, mas também por toda a humanidade. Podemos perguntar a qualquer pessoa que tem alguma ligação com algum tipo de religião, qual foi o maior exemplo de amor, e ela dirá com certeza que foi Jesus. Ela pode não gostar da minha religião, ela pode não gostar da sua religião, mas ela vai amar o amor de Jesus, que foi pregado na cruz e que venceu a morte, nos concedendo grande salvação ao terceiro dia. É o desafio de hoje, mas é também o desafio de todos os dias, de todos os séculos, até a volta de Jesus. A sua igreja tem uma obrigatoriedade definitiva de proclamar as boas novas do Evangelho e o amor de Deus aos corações que precisam, que desejam, que querem. Nós desejamos que essa meditação possa nos levar a amar também, a perdoar e a querer bem as pessoas, evitando todo o mal. Que Deus nos abençoe e nos ajude a tal qual Jesus fez, fazermos da mesma maneira. Um grande abraço da pastora Betinha. Amém.